Olá, bem-vindo ao programa Fala Jurídica. Hoje nós vamos entrevistar o juiz da primeira vara criminal, Dr. Rodrigo Bortoli, e é com uma grande satisfação que eu trago ele ao nosso programa, porque ele é aquele juiz que ele vai ser o amparo de toda a justiça de forma muito dura e muito cruel que ele vai ter que administrar, principalmente a primeira vara crime de Lajeado, onde ocorrem todos os delitos de homicídio. Doutor Rodrigo, satisfação o senhor vir aqui ao nosso programa, e eu começo fazendo a seguinte apologia até de um escritor americano, Hurt, que diz assim: o juiz, ele representa a garantia constitucional do Estado democrático e muito mais do que isso. O juiz, ele tem que ser o condutor moral de punição e de controle da liberdade. Frente a isso, e nós vemos assim os grandes homicídios que estão ocorrendo aqui em nossa comarca, que nós não estamos acostumados, eu lhe fiz esse convite porque sei da sua condução muito dura e muito obreira da primeira vara criminal, porque é naquela vara criminal que todos os crimes em que envolve o homicídio, que envolve as coisas de morte, vão chegar em suas mãos. E eu faço a primeira pergunta. Eu, como profissional, sei que o Poder Judiciário está muito atento ao que está acontecendo. Mas nós queremos ouvir de vocês, juiz, da tua pessoa, como é que o senhor está vendo essa violência em Lajeado? Né? Qual é o diagnóstico que o senhor vê? Será que foi um problema que chegou instantâneo? É um problema que já vem há bastante tempo? Porque nós que estamos trabalhando ali na vara do crime, a gente vê que a gente tem quase um júri por semana, a gente folga um tempo e começa de novo. E a gente vê que não é instantâneo. Mas essa violência, essas barbaridades, o que denunciante em Lajeado, como é que o senhor, como juiz, está vendo essa situação aqui em Lajeado? Bem-vindo. Obrigado, Dr. Mejia. Satisfação do convite e da possibilidade de atendê-lo. Primeiro, respondendo a sua introdução, o rigor é tanto para fins de liberdade como para fins de punição. Quando a gente fala em rigor, pelo menos eu me coloco numa condição de extremo cuidado, e isso significa o meu rigor, tanto naquelas condições em que eu não condeno, consequentemente, eu não privo da liberdade, eu não estabeleço uma outra sanção, mesmo que não privativa de liberdade, como quando eu tenho que punir, e então seja ela uma pena não restritiva, ou uma pena restritiva, ou uma pena de privação de liberdade. Então o rigor é a forma como se trabalha, é a forma como se compromete, é a forma como se enfrenta aquilo que é a atribuição pública de um magistrado. Então, sobre esse aspecto, efetivamente, eu me considero um juiz muito rigoroso. Não só hoje, mas ao longo desses 17 anos de carreira que vão se completar daqui a alguns poucos meses. Bem, não resta nenhuma dúvida de que durante esse período que estou aqui, é um período recente, reputo recente porque sou minoritariamente um juiz que compreende que os operadores de direito, na condição de agente público, então destacadamente o magistrado e o promotor de justiça, para conseguirem ter uma atuação mais efetiva, mais sintonizada, mais reconhecedora e, consequentemente, legitimadora das suas ações, é prudente que fiquem em seus locais de trabalho mais tempo do que o ordinário. E a gente sabe que o nosso ordinário, para fins de movimentações de carreira, são 2 anos. Então, eu tenho isso para mim e venho operando a minha construção de carreira em cima deste primado, dessa compreensão. Então, em 2 anos é um período muito pouco para a gente ter uma noção mais bem acabada, mais bem construída de quais são verdadeiros alicerces, as culturas, as compreensões que informam, que compõem uma determinada comunidade. E não tem dúvida nenhuma de que durante esses meus 2 anos aqui, este momento foi um momento inaugurado exatamente a partir dos primeiros minutos do ano de 2014, é o momento mais dramático, mais desafiador e que mais coloca o juiz, casualmente eu, mas o juiz numa condição de um espectador muito atento, né, especialmente atento, especialmente preocupado com o que está vendo e o que está determinando este fenômeno, que é esse fenômeno da violência e da violência sangrenta que a gente está experimentando durante esses primeiros quase 100 dias do ano.
Nós tivemos, ao longo dos primeiros 80 dias do ano, 15 homicídios, entre homicídios tentados e consumados. Sendo que durante todo o ano de 2013 nós tivemos 14 homicídios consumados. Então isso por si só já dá uma dimensão do tamanho do problema. O que se agrava ainda mais e assusta ainda mais, e assusta a todos, inclusive ao magistrado, que é um cidadão também, com as mesmas preocupações, com os cotidianos similares, com movimentações de vida normais, assusta quando a gente faz esse comparativo de 365 dias para 80 dias. E que se amplifica na medida da violência de alguns, sobretudo desses 15 fenômenos. Bem, eu tenho refletido e tenho me resguardado, porque a minha posição ainda é de quase absoluto resguardo, uma vez que destes fatos nós temos uma prisão já decretada ainda no início de janeiro e consumada, então mandado de prisão cumprido só bem posteriormente, já no final de fevereiro, com denúncia, que é exatamente daquele primeiro fato, que foi nos primeiros minutos deste ano de 2014. E em relação a outros, o que há são algumas poucas investigações, alguns pedidos cautelares, então nesses já há uma atuação, uma provocação e uma resposta judiciária. Então isso é a atuação profissional do magistrado, do que efetivamente já há. Então o que resta é essa situação de espectador como cidadão, mas também de espectador como juiz, porque, como o senhor bem disse, a primeira vara criminal de Lajeado tem a atribuição de todos os processos que são dos crimes dolosos contra a vida, no que se insere, e é o principal, que são os crimes de homicídio. Então a minha condição de espectador ela é dupla, e ela é sempre assim, não só como espectador, mas sim como operador também. Os olhos do cidadão, mas também os olhos do magistrado, que obviamente os olhos do magistrado não são desinformados, não são desconectados, não deixam de trazer consigo toda a visão, toda a reflexão, toda a ideologia que o cidadão tem. Quem diz isso não diz a verdade, quer negar a sua face de cidadania. E isso não me é próprio, pelo contrário, eu sempre fui muito sincero, explícito em reconhecer que sim, as minhas reflexões, os meus olhos, as minhas visões, os meus estudos, as minhas compreensões da sociedade, do direito, como cidadão, eles informam a minha atuação como magistrado. Então eu estou nessa situação de espectador com as mesmas preocupações de toda a sociedade. E como juiz, com as preocupações que são mais próprias aquilo que são os desafios profissionais que vão sendo apresentados na medida em que as investigações vão evoluindo, e aquelas que têm evoluído, e que o Ministério Público também eventualmente oferece as denúncias, e aí a gente pode deflagrar os processos criminais. Doutor, eu lhe conheço até porque fizemos muitos juros juntos e sei da sua condução de adotar uma política criminal frente à sua vara, Então eu fiz vários juros e sei que o senhor é muito rigoroso e criterioso também, E creio que eu me sinto muito bem julgado junto com meus clientes nesse sentido da questão de liberdade e morte. Porém, me faz ver que de um tempo para cá, principalmente no início do ano, principalmente a visão de como tratar o delito e da forma como ele se apresenta, ele mudou, E aí vai a minha pergunta: esses delitos assim acontecidos no centro de Lajeado, acontecidos assim no seio, meio de famílias, onde não se sabe se as pessoas se morreram estão envolvidas ou não no crime, ao magistrado cabe uma nova reflexão de como agir frente a isso? Ou, no meu caso como profissional, eu já estou vendo de outra análise, Porque até então nós não tínhamos essas barbaridades de mulher morrendo junto com o marido, os tiros sendo no centro de Lajeado. Eu nunca convivi com isso em Lajeado. E nossos telespectadores também não conviveram. Ao seu ver, será que ao judiciário, digo o senhor como representante, nós não temos que fazer uma nova política judicial na questão de julgamento, na questão dos mandados? E eu não digo de ser mais duro, porque o senhor não é, mas lá no fundo assim, daquela consciência de julgadores, mudou alguma coisa em relação aos outros crimes desse ano para cá? E essa mudança implica uma posição, digamos assim, diferente? Bem, doutor Merria,
coloco isso talvez de duas formas um tanto quanto distintas, coloco em dois campos de reflexão. Primeiro, eu tenho muita segurança da justeza, da correção, da adequação da política criminal que eu venho construindo ao longo desses 17 anos de carreira, né? Que é uma política ambígua, contraditória, aparentemente, porque tem uma postura mais concessiva, mais libertária em relação àqueles delitos que eu reputo que não são comprometedores da ordem pública, que não desorganizam a sociedade, que não afeta de forma mais significativa a construção histórica de uma comunidade naquele seu momento histórico, mas, por outro lado, uma postura mais rigorosa com aqueles crimes que eu tenho uma leitura contrária, ou seja, que afeta. Que afeta não só aquela vítima direta, mas afeta a todas as vítimas, inclusive aquelas indiretas ou mais distantes, que são aquelas pessoas que convivem naquela comunidade. Então essa é a política criminal que eu opero há muitos anos, mais de uma década, certamente. Porque no início da carreira a gente ainda tateia, busca as suas definições e depois começa a consolidar as suas posições. E essa minha política criminal, ela não vai alterada e não tem sido objeto de questionamento por esses últimos eventos. Pelo contrário, o que talvez ela esteja se confirmando... Se concretizando naquilo que... Exatamente, né? A correção dela. Esse é meu juízo. Mas a gente não pode esquecer que os fenômenos sociais, a vida em sociedade, ela tem como principal marca a dinâmica. E nessa dinâmica a gente não pode ficar estagnado. Há necessidade de a gente sim estar sensível, suscetível aos eventos novos e refletir sobre eles, considerá-los, respeitá-los, analisá-los e, a partir daí, fazer as reflexões necessárias para aquilo que a gente já tem convencimento. Então, eu vou lhe dar um exemplo em relação a isso. O que efetivamente teve um aspecto que mudou na minha jurisdição. Um aspecto. Único, por enquanto. Talvez, como eu disse, nesse processo dinâmico que é a reflexão a partir do que a vida real oferece, a dinâmica da sociedade oferece, teve um aspecto que sim. Eu assumi uma postura mais rigorosa no que diz respeito aos crimes de arma. E não falo do crime de homicídio, estou dizendo dos crimes previstos na Lei 10.826, do Estatuto do Desarmamento. Onde eu fazia antes uma reflexão mais processualística, então fazia apenas a consideração aos quantums de pena, e aí fazia uma projeção mesmo para eventual condenação, de quantum de condenação e de regime, e a partir disso, ordinariamente, concedia o direito de permanecer em liberdade no curso de um processo, seja pelo artigo 14, pelo artigo 10 ou pelo artigo 16. Então, o disparo, porte ilegal, o 12, a posse, o 16, o porte ilegal de arma, numeração raspados ou aquelas outras previsões especiais da lei do Estatuto do Desarmamento. Depois desses eventos, e considerando duas coisas, esses eventos que foram todos praticados, ou quase todos, não todos, porque teve um que não foi, mediante arma de fogo. E o segundo aspecto, pela minha compreensão da questão da arma de fogo, eu alterei o meu posicionamento em relação a isso. E todos os flagrantes que chegaram para mim como juiz plantonista ou como juiz do processo, eu mantive preso. E até agora não tive nenhuma ordem de soltura pelo Tribunal de Justiça. É bem verdade que não tenho conhecimento até o presente momento de nenhuma interposição de habeas corpus nestes processos. Mas, obviamente, se estou no aguardo, acredito que deverão ser interpostos habeas corpus, mas esta efetivamente foi uma alteração na minha política criminal, justificada por isso. Bem, e aí eu aproveito para tecer considerações sobre o aspecto que mais tem sido objeto da minha reflexão. Como um fenômeno social, né, de uma comunidade que eu não conheço bem, conheço apenas há 2 anos. Estabeleço essas premissas para deixar bem claro. Me assusta, e vem me assustando cada vez mais, como
aqui em Lajeado,